Vamos lá, né, terceiro ano, agora para a nossa aula de gramática, tá? Então, abre o seu livro de gramática, na página 53, emprego do tio e da cedilha. Então, vamos conhecer. Esse daqui é o tio, esse daqui é a cedilha, que fica geralmente embaixo da letra C, né? C cedilha, certo? Então, vamos lá. Leia a parlenda. Rei, capitão, soldado, ladrão, menino, menina, macaco, Simão, moça bonita do meu coração. Observe as palavras sublinhadas no texto e circule a letra que tem um sinal diferente, né? Então, capitão, ladrão, Simão, todas as letras que estão diferentes é a letra A que tem um tio em cima. Então, você vai circular das palavras aí a letra A. O sinal gráfico usado nessas palavras chama-se de tio, né? Que é esse sinal aqui, o tio. Indica um som nasal. O tio ele pode aparecer sobre as vogais A e O. Então, eu só vou encontrar o tio na vogal A e na vogal O, certo? Agora preste atenção às palavras circuladas no texto e pinte de amarelo o C cedilha. Moça, tem moça e coração, coração, né? Aí você vai pintar de amarelo o C cedilha. Esse daí que eu circulei que vocês vão pintar de amarelo, certo? Então, o sinal gráfico usado no C, antes de A, O e U, indica o som de S, né? Chama-se cedilha. Observe que não se utiliza cedilha no início de palavras como circo, cedo, não pode se usar. B, a letra C, antes do E e do I, também não usa cedilha. Exemplo, doceira, infância, certo? Então, eu só uso a cedilha no C, antes das letras A, O e U, ok? Atividade, leia o texto sobre uma cidade pequena e circule as palavras com cedilha. Aí você vai ler o texto, né, todinho, e vai circular as palavras que tem um C cedilha. Que tiver essa letra, você vai circular a palavra completa, certo? Página 53. Página 54 agora. Agora copie no quadro as palavras que você circulou e outras que aparecem com C antes de E e I. Aí você vai, lá do texto, você vai colocar as palavras que você circulou com cedilha na primeira coluna. Palavras que tem um C antes do E, você vai colocar aqui na segunda coluna. E palavras que tem um C antes de I, você vai colocar na terceira coluna. Terceira questão, complete com C cedilha ou C as palavras. Depois copie as palavras com cedilha no espaço abaixo. Então, você vai completar essas palavras todas com C ou com C cedilha. E depois você vai escrever aqui nos dois tracinhos só as que você colocou a cedilha, certo? Use ão para escrever o aumentativo das palavras. Aí tem amigo, aí você vai trocar amigão. Prego, pregão. Palhaço, palhação. Bola, bolão. Cabeça, cabeção. Tapete, tapetão, certo? Leia o poema abaixo e circule as palavras com tio. Então, você vai ler esse poema e vai circular as palavras que estão com tio. Agora, vamos para a página 55. Palavras com C cedilha A, sa. C cedilha A, sa. Sé, si. C cedilha O e C cedilha U. Certo? Então, vamos lá. Leia o texto e circule as palavras com C cedilha A, CE, CI, C cedilha O e C cedilha U. Então, você vai ler o texto e vai circular as palavras que tem essas sílabas. Depois, leia o poema observando as palavras em destaque. Aí, depois que você lê o poema, você vai marcar um X nas alternativas corretas. Letra A. Usamos C cedilha com som de S no meio da palavra antes de A, O e U. B.
usamos o C com som de S no início e no meio da palavra, antes de E e I, certo? Página 56. Organize nos espaços abaixo as palavras que você circulou no texto da página anterior. Aí você vai escrever as palavras que você circulou no texto. Que tem a cedilha, você escreve aqui na primeira linha. E as palavras que tem C, você escreve nessas duas últimas linhas da questão 2. Terceira, procure as seguintes palavras no diagrama e escreva no espaço abaixo. Então, você vai procurar as palavras que estão aqui nesse quadrinho verde, no diagrama, e depois você vai responder com essas palavras. Por exemplo, o alimento usado para adoçar, açúcar. Aí você achou açúcar aqui, então pronto, tranquilo. Local onde exibem filmes, cinema. Comida preferida do coelho, cenoura. Antônimo de tarde, cedo. Contrário de tarde, cedo. Faz graça no circo, palhaço. Sinônimo de início, começo. Parte do corpo, cabeça. Menino ou menina, criança. Quarta, olha que engraçado o palhaço Paçoca fazendo palhaçada. Faça uma lista das peças de vestuário do palhaço Paçoca. Liste apenas as palavras em que aparece a cedilha. Então, no vestuário aqui do palhaço nós temos o lenço, o cadarço, né, do sapato da bota dele, o laço, a calça, o calção e o calçado, tá? E na quinta você vai encontrar no diagrama 10 palavras escritas com CE e com CI. E depois vai copiar ali embaixo, nas linhas. Então você vai procurar as palavras cenoura, cereja, cílio, acima, células, face, cintura, cicatriz, cigarra e cegonha, certo? E depois você vai copiar aí nos tracinhos embaixo, tá bom, gente? Então até amanhã. Tchau.